Os Simpsons, com 36 temporadas consecutivas, é a animação mais duradoura da história da TV, com quase 800 episódios, cuja estreia oficial foi no longínquo ano de 1989. Para termos uma ideia de quanto tempo isso faz, diga-se que o Muro de Berlim havia caído apenas 2 semanas antes, e no Brasil, Fernando Collor de Mello se elegeu como primeiro presidente do Brasil, eleito democraticamente após o período militar. Tudo isso parece coisa de museu, né? Menos os Simpsons, ainda no ar e ainda relevante. Mais do que isso, investida com um poder que seus criadores nunca imaginavam no princípio, o de prever o futuro. Que bom estarmos juntos novamente. Muito obrigado pela sua companhia especial. Bem, não se sabe ao certo como a fama começou, mas à medida que a comédia avançava em suas temporadas, os fãs começaram a identificar em episódios anteriores situações que pareciam de fato previsões. Ao fazer humor com a realidade americana e do mundo, os Simpsons antecipou tendências, previu catástrofes, epidemias, casas automatizadas, relógios inteligentes e até uma quase impossível, na época, presidência de Donald Trump. E isso não para. Vejamos agora algumas das previsões dos Simpsons para os próximos anos, começando já em 2026. Final da Copa do Mundo. A seleção brasileira que se cuide, hein? A previsão dos Simpsons é de uma final no Mundial de 2026 entre Portugal e México. Bom, é verdade que Portugal tem a melhor geração da sua história, mas daí a ir para a final, vamos ver se eles estão certos. Ao menos é o que imagina parte dos fãs da série que tentam extrair em discussões acaloradas na internet alguma pista do futuro. Não é a primeira vez que o assunto vem à tona. You don't have to live like a referee. Você não precisa viver como um árbitro, em português. Episódio 16 da temporada 25 foi ao ar em 2014, mas já se passaram 3 Copas e a partida ainda não aconteceu. Na animação em quesito, as duas seleções aparecem jogando, mas em nenhum momento é mencionado que se trata de uma final. O episódio conta a história de Homer se tornando um árbitro de várias partidas importantes da Copa do Mundo, que naquele ano foi no Brasil. Apesar da corrupção em nosso país e na FIFA, e até aí, obviamente, acertaram, Homer recusa qualquer tipo de suborno e o Mundial é vencido pela Alemanha, o que de fato aconteceu em final contra a Argentina. Mas no caso dos Simpsons, o que não aconteceu ainda pode muito bem acontecer no futuro, né? No pique em que as coisas estão. Robôs roubando empregos. Pessoas sendo substituídas por máquinas não é nenhum temor recente, isso já apareceu várias vezes na ficção científica, livros, quadrinhos, séries e filmes. Nem sempre é mostrado como algo ruim, já que parte da robótica sempre acreditou que esse é um destino que poderá libertar o ser humano para coisas mais agradáveis da vida, deixando a tecnologia fazer todo o trabalho pesado. A suposta previsão de Os Simpsons acontece no episódio 17 da temporada 23 e foi ao ar em 2012. Nele, chamado de Them Robot, eles, os robôs em português, o Sr. Burns, o dono da usina nuclear onde Homer trabalha, cada vez mais ranzinza e maldoso, resolve substituir todos os seus funcionários por robôs que trabalham sem descanso e, claro, sem reclamações. Homer é o único a manter o emprego e fica sendo responsável por coordenar todas as máquinas. Porém, elas começam a ficar hostis e não entender os comportamentos humanos, o que gera falhas na usina e coloca a cidadela de Springfield em risco. Burns acaba aceitando os trabalhadores humanos de volta, pois reconhece que os robôs não conseguem lidar com situações imprevisíveis. Em 2012, o avanço da inteligência artificial era algo remoto, mas não é o que acontece nesse momento, sendo algo que vem crescendo com uma velocidade impressionante e assustadora.
desde o ano passado para cá, a ponto de não ser mais possível prever o que as IAs farão ou deixarão de fazer num curto período de tempo, como até o final de 2026. Essa robotização já tira empregos, muitos empregos, e cada vez mais profissões estão desaparecendo em diversas áreas, até as que não estavam inicialmente previstas. Sobre a possibilidade das IAs se tornarem hostis e não aceitarem ordens humanas, como houve em Os Simpsons, bem, isso também parece já estar acontecendo. Recentemente, não sei se você viu, uma IA mentiu a um programador para que ela não fosse apagada. Autodefesa, instinto de autossobrevivência, coisa maluca. Outra ameaçou contar um caso extraconjugal de um colega humano para evitar um possível desligamento dos seus códigos. Aprendeu rapidamente o comportamento humano, hein? Tomara que os Simpsons estejam errados nessa previsão, mas que parece terrivelmente próxima, isso é indiscutível. O fim do dinheiro do papel. Bem, essa é uma previsão que já poderia ter sido colocada nas contas dos anos anteriores, pois é uma pedra cantada. Com certeza, todo mundo já sabe. Cada vez mais gente no mundo inteiro usa dinheiro virtual em vez de notas na carteira. Mas, recentemente, a coisa cresceu e pode, enfim, se tornar definitivamente real já em 2026. A previsão aconteceu no episódio 13 da temporada 31 de 2020. Chamado de Frinkcoin, conta a história de quando o professor Frink, da escola de Springfield, resolve criar a sua própria criptomoeda, que se torna um sucesso absoluto, levando-o a virar o homem mais rico da cidade. Entretanto, a overdose de moedas virtuais faz o mercado entrar em colapso e Frink perde a fortuna. E o que mais ainda pode acontecer nesse meio, né? Bem, primeiramente, as criptomoedas continuam instáveis. Hoje há uma grande série de títulos à disposição, mas nem de longe a possibilidade de ganhos que a pioneira Bitcoin já teve um dia. Um novo choque no mercado nessas moedas não está longe do radar, pois muita gente ainda investe nelas e há até países que criaram sua própria criptomoeda. Também há a ascensão cada vez maior no Brasil do Pix, um modelo de pagamento virtual que tem levado prejuízos às tradicionais bandeiras de cartão de crédito. E, aliás, essa é uma das reclamações do presidente norte-americano Donald Trump, por sinal, que acusa o Brasil de deslealdade e defende ardorosamente a manutenção da soberania do dólar. Não será nenhuma surpresa negativa se ele começar a atacar o nosso Pix, né? Em nosso país, as pessoas praticamente pararam de usar dinheiro vivo, mas no resto do mundo, isso ainda não é uma realidade. Vigilância total. Câmeras para todo lado, vigilância agressiva e constante até mesmo em locais privados, reconhecimento facial. São todas as coisas que fazem parte de uma realidade atual, mas tem se intensificado muito nos últimos 2 anos, podendo sim chegar no auge do ano de 2026, fazendo da vida um grande Big Brother. A menção a esse futuro sombrio e cada vez mais próximo se deu na temporada 21 de Os Simpsons, de 2010, 15 anos atrás. No episódio 20, chamado de To Surveil with Love, Vigiando com Carinho, seria uma tradução livre para o português, Homer esquece uma mochila na estação de trem que a polícia acredita ser uma bomba e a situação gera um caos na cidade. Para aumentar a segurança da população, o governo local instala câmeras de vigilância para todos os lados. O conservador personagem Ned Flanders fica responsável pelos monitoramentos e passa a fiscalizar a vida de todo mundo. É o fim da privacidade. E todos passam a ser constantemente julgados até se rebelarem e sabotarem o sistema. A vigilância por câmera tem aumentado no Brasil, intensificado detenções a partir de reconhecimento facial, usado com frequência nas grandes cidades e eventos importantes. Mas, claro, o Brasil ainda está longe, graças a Deus, por enquanto,
da vigilância quase total que há em lugares como a China, por exemplo, terrível, e outros países, sobretudo na Europa, que questionam esses meios por questões envolvendo o direito à privacidade e erros de vigilância. Mas podem anotar, o medo e o zelo pela segurança vão acabar pressionando a aprovação de todos esses sistemas de vigilância. O sistema mais avançado do Brasil na capital paulista, nos seus primeiros 6 meses de implantação, ainda em 2024, levou à prisão 1.153 foragidos da justiça, mas cometeu 23 erros. Uma pesquisa nos Estados Unidos revelou que grandes algoritmos de reconhecimento facial erravam 34% a mais no caso de mulheres negras, em comparação a homens brancos. Durante uma prévia carnavalesca em Aracaju, uma mulher de 38 anos foi considerada foragida da justiça. Detalhe: o crime havia sido cometido no Sudeste, onde ela nunca esteve. Foi detida, humilhada por várias horas, até que o erro realmente fosse reconhecido. Parecem poucos os casos, mas você já pensou se o erro fosse com você? Publicidade invasiva. Você já percebeu que basta falar que gostaria de comer uma pizza próximo de seu aparelho celular para que uma enxurrada de anúncios de pizza invada suas redes sociais, né? Isso já está manjado. O que os Simpsons previram é que algo que vai além e cuja tecnologia já está bem disponível, mas ainda não ao acesso de todos. Quem sabe isso não comece a mudar em 2026, quando passarmos a ser alvos de propaganda do amanhecer até a hora de dormirmos. O assunto foi abordado no episódio 11 da 25ª temporada em 2014. Specs and the City, em português algo como As Lentes e a Cidade. O Sr. Burns distribui óculos de realidade aumentada para os seus funcionários, uma sátira ao produto Google Glass, ainda longe de se tornar popular, mas que, na época, parecia muito promissor. Homer adora o objeto e, ao ver que acessa informações e vê anúncios em tempo real, mas logo percebe que o dispositivo é usado pelo maligno patrão para espionar os seus empregados. Tudo isso é fruto do humor de Os Simpsons, mas não estamos distantes, né? Não estamos. Os óculos inteligentes já têm câmeras, microfones e captura de áudio, tornando qualquer um fiscal de qualquer coisa, o que pode ter, em pouco tempo, implicações sérias sobre a privacidade das pessoas. O preço, os valores ultrapassam facilmente os R$10.000 e o nível de processamento ainda são obstáculos, mas não por muito tempo, creia-me. A Apple, por exemplo, já anunciou que entre 2026 e 2027 lançará modelos que terão processadores tão potentes quanto o seu produto mais comprado, o icônico iPhone. Outras marcas seguem o mesmo caminho. Em breve, com esses óculos no rosto de todos, cada um verá o seu próprio anúncio, suas próprias notícias e até suas próprias fofocas, como sonhava o Sr. Burns. Colonização de Marte. A previsão de que já em 26 teremos colônias em Marte é uma que não irá se concretizar, o que não quer dizer que o ano passará sem novidades no assunto. Os grandes bilionários do mundo estão trabalhando sério, pesadamente nisso. Eles querem se refugiar lá, em breve. O projeto que envolve a Agência Espacial Norte-Americana NASA e a SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, anda bem acelerado. Musk já disse que isso será realidade em 2030, mas a ideia pode vir antes. A previsão em Os Simpsons aconteceu em The Marge Iron Chronicles, As Crônicas de Marge em Marte, tradução direta. Isso foi em 2016. O episódio 16 da 27ª temporada mostra Lisa se entusiasmando com um projeto de colonização do planeta vermelho e inclusive se inscrevendo nele. Marge, preocupada com a filha, também manda sua inscrição e, no fim, toda a família aceita o programa. Na vida real, a colonização está realmente prevista apenas para 2050, ou seja, bem depois do que promete Elon Musk
e a NASA. Por enquanto, a ideia é de viagens curtas nos primeiros anos e de uma colônia para valer só a partir de 2040. Mas, com a velocidade exponencial da tecnologia, tudo pode mudar. Apesar do otimismo, muitos enxergam o programa com ceticismo por causa das dificuldades técnicas, como abastecimento no trajeto e os efeitos da radiação em seres humanos. Comida impressa. Essa é outra previsão dos Simpsons, que já está se concretizando, mas tende a aumentar ainda mais em 2026. Era, porém, quase impossível pensar nisso quando a menção foi feita em Lisa's Wedding, no casamento de Lisa, que foi ao ar em 95. O episódio 19 da sexta temporada mostra Lisa indo para uma feira e sendo levada por uma vidente para o futuro, veja só, de 2010. Lá ela fica sabendo que se casará com um colega de universidade que é inglês, mas a família dele se choca com a turma dos Simpsons. Bom, não é difícil se chocar com a família dos Simpsons, né? Na animação aparece a comida sendo impressa em máquinas no ano visitado pela personagem. Hoje há impressoras em 3D que usam uma carga pastosa ou líquida para fazer novos ingredientes como massas, doces e até hambúrguer vegetal. Custando caro, está longe da casa das pessoas, mas já é acessível para chefes de cozinha. A NASA, mirando a exploração espacial, anda investindo pesado na tecnologia. Ou seja, é um futuro que logo, logo está aí, logo na esquina. Turismo espacial. Hoje há empresas explorando essa aventura e algumas pessoas muito ricas já foram passear no espaço, mas em viagens curtas. O alto custo e ainda a dificuldade técnica faz com que uma ida dessas ao espaço para experimentar a gravidade zero e ver a Terra de cima pode chegar a dezenas de milhões de dólares. Mas nos Simpsons foi previsto que esse tipo de passeio pode se tornar popular num futuro próximo, como várias tecnologias que eram improváveis e inacessíveis no passado e que hoje são populares. A menção ocorreu em The Man Who Came to Be Dinner, O Homem que Veio para Ser o Jantar, em português. Isso foi em 2015. Nesse episódio, o 10º da 26ª temporada, a divertida família amarela vai a um parque temático, nos moldes da Disney, entra num brinquedo que, na verdade, é uma nave espacial. Através dela são levados a um planeta alienígena e descobrem que foram, na verdade, sequestrados para servir de comida dos extraterrestres. Ainda não dá para sair pelo espaço, mas o mercado está expandindo. E a tendência é que os preços fiquem mais em conta, digamos, abaixo aí de $1 milhão. A Virgin Galactic, por exemplo, está para lançar um modelo que comporta até 12 pessoas na órbita terrestre. A venda das passagens, com valor estimado em $600 mil, deve começar no início do ano. A empresa também prevê subidas 2 vezes por semana, diminuindo a fila de espera. Também em 2026 é esperado a nave da Axiom Space, que fará voos privados até a Estação Espacial Internacional. Vai demorar um pouquinho mais, mas também já disseram isso dos trens, dos carros e dos aviões. Vamos pagar para ver se os Simpsons acertaram ou quando acertarão. Carros voadores. Bem mais acessível do que ir para o espaço, será o mercado de carros voadores previsto pela animação no episódio do Casamento de Lisa da 6ª temporada, já citado aqui. Em 1995, eles acreditavam que, no ano de 2010, esse meio de transporte já seria popular. Hoje, os modelos disponíveis ainda são considerados protótipos, mas empresas do mundo todo já trabalham em encomendas que variam entre $200 mil a mais de $800 mil. A falta de segurança, autonomia e uma dificuldade na regulação desses veículos no controle do espaço aéreo
continuam sendo um obstáculo para que possamos cortar caminho pelo céu. Modelos que farão serviços de táxi aéreo, contudo, têm mais chances de acontecer logo. Eu não sei se você já viu, mas já tem muitos anúncios de empresas aí com modelos muito interessantes. No ano que vem, inclusive, um desses carros fabricado pela Eve Air Mobility, da brasileira Embraer, deverá ser lançado para testes em cidades brasileiras e americanas. A cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, faz esses testes com maior regularidade e pode ser o primeiro local a ver o serviço funcionando. Já começaram até a construir um vertiporto com capacidade para 42 mil pousos por ano. E a longa duração da série e o fato de contar com uma equipe especializada entre os roteiristas, que abrange aí físicos, matemáticos e sociólogos, são fatores que ajudam nossa capacidade de prever o futuro que os Simpsons têm. E pode vir mais por aí, já que a amada animação que exibiu em sua 36ª temporada em 2025 está confirmada para pelo menos mais 4 temporadas pela frente.